Tiago capítulo 4, versículo 10 a seguir. Aliás, versículos 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Te louvamos por Tua palavra, Senhor. Nosso coração está inclinado, queremos ouvir Tua voz. O que precisa ser mudado em nós, que seja. Nós oramos no nome de Jesus, e todos digam amém. Assente-se, por gentileza. Eu quero falar sobre o tema 5 princípios para viver excelentemente. Diga: eu quero ter uma vida de excelência. O que é princípio? Princípio é o primeiro momento da existência de algo. É o princípio. Princípio é o que serve de base para alguma coisa. É a raiz. Princípio está relacionado com aquilo que nós consideramos ser prioridade, aquilo que nós não devemos de maneira alguma abrir mão. São princípios. Se você observar, desde a criação do homem, e do momento que Deus começou a falar com ele, desde a criação do homem, e do momento que Deus começou a falar com o homem, se comunicar com o homem, Deus já começou estabelecendo princípios. E aí você olha para a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com centenas, e por que não dizer milhares, de princípios. E os princípios de Deus, eles existem para um propósito, para estabelecer um critério, uma maneira de como o homem pode viver, como é que o homem pode se comportar e manter com Deus um relacionamento, porque este é o desejo de Deus: se relacionar com o homem e fazer do homem alguém que tenha uma vida como? Uma vida justamente excelente. Olhe para alguém que está do seu lado e, com todo carinho, diga para esta pessoa, porque esta é uma verdade: Deus tem uma vida de excelência para você. Agora repita para você mesmo isso que eu vou dizer. Diga: eu sei, eu creio e eu declaro que esta verdade está liberada sobre a minha vida. O meu Deus tem para mim uma vida de excelência. Tenha isso no seu coração, tenha isso resolvido dentro de você. E aí eu anotei aqui 5 princípios para a gente conversar. Eu sei que apenas lembro do que você já sabe, mas acho bom você ser lembrado, como eu também sou, que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende, sempre existe algo novo, mas muitas vezes Deus só nos lembra do que a gente já sabe.
Porque o homem tem dificuldade de guardar tudo. Então quero lembrar você de algumas coisas que você já sabe, e quero que o Espírito Santo flua e toque na tua mente, no teu coração, para que você compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da dependência de Deus. Diga: o princípio da dependência de Deus. Nós lemos o versículo 7 e ele começa dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago sabe o que está dizendo. Ele está falando que os homens, aqueles que servem a Deus, eles devem estar sujeitos a Deus. Sujeitar-se a Deus é receber a palavra e colocar a palavra em prática. É receber a palavra e colocar a palavra em prática. Você vai perceber isso nas Escrituras o tempo todo, que o homem deve estar sujeito a Deus. Ser dependente de Deus é ter a convicção que sem Deus é impossível viver. Para mim, estes princípios são importantes, os que eu escolhi relacionado a esse texto, mas este em especial, este princípio é um princípio que honra a Deus. Ser dependente de Deus é um princípio também de honra, porque só pode depender de Deus quem reconhece quem Deus é, a grandeza dele, a soberania dele. Quem reconhece quais são os atributos de Deus. Ele é onisciente, ele tem todo o saber, o conhecimento de todas as coisas. Ele é onipotente, quer dizer que todo o poder se concentra nele, emana dele, flui dele. Ele é onipresente, significa que ele está em todos os lugares. Sim, em todos os lugares, até lá onde você, por ser crente, não quer entrar, ou você de maneira alguma entraria, como eu também. Deus, ele está em todos os lugares, a diferença é como ele está. Existem lugares que Deus está com os seus olhos observando o que acontece, e existem lugares como a sua casa, que Deus está para trazer livramento e proteção. E existem lugares como este onde estamos, que Deus vem e se manifesta entre nós, mostrando sua glória e sua majestade. Então Deus está em todos os lugares, mas Ele se manifesta em cada lugar de uma forma. E o crente precisa ter esse sentimento. Sem Deus é impossível ter uma vida agradável, uma vida boa, uma vida de excelência. Diga amém. Existem pessoas que dizem que são de Jesus, são de Deus, pertencem a Ele, que são servos do Senhor, mas eles vivem mais no achismo do que na palavra. Ele não se relaciona com a palavra. Diga: eu preciso me relacionar com a palavra. Eu já falei para vocês talvez uma centena de vezes que na casa do meu pai haviam algumas caixinhas de promessa, e eu ousadamente peguei duas. Numa eu coloquei todos os versículos que eram promessas de Deus, e na outra eu coloquei todos os versículos de exortação. Quando chegava alguém na casa do meu pai que eu não gostava, eu dava a caixinha de promessa de exortação para ele. E eu pegava o meu versículo do lugar secreto daquela caixinha, que era o versículo sempre: eis que estou convosco todos os dias. E aí eu dizia: por favor, irmão, pega um versículo, está sobrando.
pega um versículo. Aí ele pegava um versículo, e quando pegava um versículo, dizia: misericórdia. Eu posso pegar outro? Pode. Podia pegar quantos queria, irmão, porque era a caixinha de promessa bombástica. Era só lapada de Jeová na vida dele. E o meu, eu já tinha guardado comigo. Cara, pegava o versículo, é quase assim, ó: para trás de mim, Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não sei porque que Deus está falando essas coisas comigo. Pois é, irmão, quer que eu ore por você? Tem gente que ele quer se relacionar com uma caixinha de promessa, porque é como se fosse express, sabe? Hoje não tem mais caixinha de promessa. O cara abre o aplicativo e ele diz: versículo do dia. As pessoas, elas têm dificuldade de ler a Bíblia, mas quando vai estudar e dão a ela um livro de Freud, ela tem que ler em uma semana. Ela lê, mas a Bíblia parece que cansa. Sabe por quê? Eu sei, os livros de informação e que produzem conhecimento, esses livros, eles contribuem para a sua ideia, para o seu pensamento. A Bíblia não, ela te confronta. Você lê e dói. Você lê, é como uma espada que vem, ó. Você diz: meu Deus do céu, por que o Senhor está falando comigo? Mas é propósito de Deus falar para que você seja confrontado. Não apenas confrontado, mas constrangido. Não apenas constrangido, mas que você tenha amadurecimento da parte de Deus. Você cresça, diga amém. Tem gente que é tão ousado, e eu já falei isso, mas vale a pena repetir, que diz assim: Senhor, fala comigo. Ele vai folheando a Bíblia assim, ele para e põe o dedo. Aí diz: Deus falou, está aqui o versículo. Senhor, eu compro o carro ou não compro? Eu compro. Será que o Senhor está comigo nesse negócio de comprar o carro? E põe, eis que estou contigo, filho meu. Uau, é para comprar. Diz que o rapaz estava assim: Senhor, fala comigo, quero casar. Preciso casar, Senhor. Me dá um versículo para confirmar isso. Ele abriu assim a Bíblia, botou o dedo, sabe aonde caiu? Zacarias 1:18, que diz assim: e levantei os meus olhos, e eis 4 cornos. Não vou repetir porque você não entendeu. Em outra versão fala diferente. Ele queria casar, esfolheou a Bíblia, botou o dedo, que é Zacarias 1:18, está escrito: e levantei os meus olhos, e eis 4 chifres. Aí o cara falou: não caso mais não. Que é esse negócio aí que vou casar, vou ter 4 chifres na cabeça? Não tem nada a ver com a cabeça. Eram os chifres que estavam em cima do altar. Quando o animal era sacrificado, sangue corria por ele. Então, a pessoa não faz nem a leitura, não lê o contexto. Então, um versículo fora do contexto vai arrumar um problema para você. Então, é preciso se relacionar com a palavra de Deus para ser dependente de Deus. Ninguém tem um fundamento firme em sua vida se não for aqui, gente, na palavra. Como é que Jesus venceu o próprio diabo? Como é que ele venceu? Na palavra. Ele podia ter vencido de outra forma? Acho que sim. Mas ele venceu como? Na palavra. Você vê que a palavra de Deus é tão importante que para tentar Jesus, o diabo usou o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar com a palavra, porque a palavra produz fé, e a fé atrai a presença de Deus sobre a nossa vida, nos leva a um novo patamar. É a palavra de Deus. Levante sua mão direita aos céus e diga: eu quero a cada dia mais ter a minha vida fundamentada
na palavra de Deus. Princípio da dependência de Deus. Tem que depender dele, da direção dele. A gente toma as decisões e depois diz: Senhor, por quê? Essa pergunta, Senhor, por que, não deveria existir. Porque quem está alinhado com Deus não precisa fazer esse tipo de pergunta. Segundo princípio, princípio da autoridade. Diga autoridade. A palavra que nós lemos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge de diante de mim se eu tenho autoridade. E eu só tenho autoridade se eu reconheço que sobre mim há uma autoridade. Lembra do centurião que foi ter com Jesus? Lembra dele? O Senhor disse: eu vou. Ele disse: não, calma aí. Eu também sou homem sob autoridade e tenho autoridade sobre aqueles que estão comigo. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo faz isto e ele faz. Diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Ele compreendia o valor da autoridade. Se você quer ter uma vida de excelência, você precisa compreender o valor da autoridade. Existem pessoas que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida. Tem muita gente falando mal do seu patrão. Pastor, meu patrão, o senhor não tem ideia. Meu patrão, olha, ele já ensinou o diabo muitas coisas que o diabo pode fazer de tão ruim que ele é. Ok. Pastor, o meu patrão, meu Deus do céu, é batuqueiro, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Aí a pessoa começa a falar, praguejar da empresa, falar mal. Porque essa empresa não vai prosperar. E está trabalhando lá. E depende do salário que está lá. Não reconhece a autoridade daquele homem. Escute. Se Deus te colocou onde você está, é para você ser luz. É para você levar aquele homem, aquela mulher que guiam a sua vida no campo profissional ao conhecimento da verdade de Deus. Então escute, seja o melhor funcionário, constranja o teu patrão sendo o melhor funcionário, para revelar a ele o quanto você ama a Deus e depende de Deus. Se Deus colocou você lá, você tem uma missão. Diga amém. Mas tem gente que não reconhece a autoridade. E é interessante, um dia eu estou na casa lá do meu pai em Joinville, quando ele ainda era vivo, e tocou o telefone. E quando eu atendi, do outro lado um irmão da igreja disse: por favor, quero falar com o Valmor. Aí eu falei: com o Valmor? Ah, não, sou eu. Porque quando alguém falava Valmor, que é o meu nome. Amém? Valmor é meu nome, tá bom? Pastor, por que o senhor tem Júnior no seu nome? Não tem Júnior no meu nome. Júnior é meu nome artístico, tá bom? Eu já falei para vocês que eu queria ser comediante. E aí não deu. É meu nome mesmo. Aí digo, se não fosse Júnior Batista, já que meu nome é Valmor da Costa Batista, eu ia botar Valmor da Costa Batista. Não, eu ia fazer Vavá Costa. Uau, Vavá Costa. Coisa feia. Aí o cara ligou e falou: eu quero falar com o Valmor. Aí eu atendi e falei: Valmor? Aliás, me perdoe, vem à minha memória agora como realmente foi. Eu estou falando, mas agora vem. Pastor Siqueira atendeu. E a pessoa falou: quero falar com o Valmor. Pastor Siqueira me chama e diz: ó, é para você. Eu atendi e a pessoa falou assim: não é com você, Júnior, quero falar com o Valmor, seu pai. Eu falei: ué, Valmor, meu pai? Não, Júnior, então sabe que eu sou o Júnior, sabe? Está entendendo? Aí, né, o telefone na mão: pai, eu acho que é um irmão, sei lá. Ele falou que quer falar com o Valmor. Como é que é? Com o Valmor. Tá, mas eu não entendi. Ele quer falar com o Valmor, não é com o pastor Valmor, é com o Valmor.
Meu pai falou, deixa eu atender aqui. Atendeu o telefone e já começou a falar para o cara: eu sei como é que é a sua casa aí, ninguém te respeita na tua casa. Ninguém respeita você na sua casa. Sua esposa, seus filhos, ninguém te respeita. Aí, então, tá vendo? Eu já entendi que onde o pastor Valmor tinha chego, porque a expressão de desrespeitar uma autoridade espiritual, sem lhe chamar de pastor Valmor, mas lhe chamando de Valmor, estava revelando que aquele homem tinha sérios problemas dentro da sua casa, e era verdade. Porque quem não respeita a autoridade nunca terá autoridade. Quer ter uma vida acabada, arrebentada, destruída? Não respeite a autoridade. Não considere a autoridade de ninguém. Tem gente que você olha para ele, ele parece que é patrão de todo mundo. Mas não é. Nós precisamos aprender o quê? A respeitarmos a autoridade que está sobre nós. Se eu não obedeço a Deus, o princípio é quebrado. E se o princípio é quebrado, eu também fico quebrado. Vai ficar mal. Resistir só é possível quando eu não vivo mais segundo a carne. Eu sei que às vezes a vontade é ficar com o dedo assim e colocar o dedo no nariz de alguém. Eu sei que é, eu sei. Mas é isso que o diabo quer que você faça, porque uma vez que você quebra o princípio, ele tem legalidade para quebrar a sua vida. Diga: quem não tem autoridade é porque não respeita a autoridade que está sobre si. Princípio da autoridade. Jesus era tão contundente em falar sobre isso, que ele dizia: eu só faço aquilo que o meu Pai determinou. Eu preciso trabalhar porque meu Pai trabalha. Você começa a observar o conceito da ideia de Jesus é essa: eu estou aqui cumprindo o que do céu me foi outorgado. Quando alguém questiona ele sobre a autoridade, prendendo a ele, ele falou o quê? Você só tem autoridade para isso porque o meu Pai te deu. Ai, Jesus, não sei se eu falo isso. Não. Ai, não vou falar não. Ai. Quantos pais tem aqui? Se é pai, tem filho. Um dos problemas que eu vejo assim, eu atendo um jovem ou outro, eu atendo um pai e tal, e vou conversar. Uma das coisas mais terríveis é a quebra deste princípio de autoridade no que diz respeito à paternidade. Tem gente que nunca teve pai, ou que teve pai e o pai faleceu, o pai foi embora quando a pessoa era pequena. Mas a pessoa criou dentro de si o conceito de respeitar a autoridade, porque foi criada por um tio, por um avô, ou substituiu facilmente aquele vínculo de paternidade. Mas pode olhar, uma pessoa que fala mal do pai, do próprio pai, não estou falando quando o pai fez uma coisa grosseira, terrível, abuso e lá vai, não quero entrar nesse sentido, mas geralmente a pessoa que não respeita o pai, não respeita patrão, não respeita a autoridade de ninguém, se torna uma pessoa questionável o tempo todo. É triste, mas é verdade, não podia deixar de falar. Terceiro princípio, princípio da humildade. Diga: humildade. Humildade é necessidade e precede a sabedoria. Precede o quê? A sabedoria.
No versículo 10 a gente lê: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Só recebo de Deus à medida que eu me humilho diante dEle. Se eu quero crescer, não vou crescer sem antes me humilhar. Quanto mais eu quero, mais eu preciso me render a Ele. Humildade. Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Isto é um princípio de humildade. Olhar para o outro e pensar consigo: existe algo nele que eu preciso aprender, existe algo nesta pessoa que dela eu posso receber e crescer. Porque a vida é feita de conexões, são pontes, vai e vem. Você recebe, mas você também dá. A vida é feita disso. É preciso ter humildade. Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Ontem eu recebi uma mensagem na internet, chegou para mim, e a mensagem era questionando algumas coisas da igreja, e eu fiquei pensando: poxa, eu posso me defender bem, falar o que eu penso, falar que a pessoa está enganada do assunto que está falando, eu posso dizer um trilhão de coisas, mas eu achei mais justo fazer, sabe o quê? Apenas escrever o seguinte: vou seguir trabalhando para Jesus e orando por quem disse isso, amém. Pessoa questionando sobre o chá, sobre os eventos que foram cobrados, questionando porque a gente orou pelo governador, pelo prefeito aqui na igreja, questionando, dizendo: olha pastor, o senhor virou politiqueiro. Eu fiquei pensando: não, ele nem entendeu que eu na próxima eleição sou candidato a vice-prefeito. Inclusive eu estou pensando em dar emprego para todo mundo que está desempregado na mais de Cristo. Claro que não, irmão. Deus já me tirou uma vez e foi suficiente para me tirar da política, para eu nunca mais voltar e saber que lá não é o meu lugar. E vocês que estão aqui sabem como é que eu recebo eles aqui. Que outro dia um até ficou zangado do jeito que eu falei, dando de dedo, porque tem que obedecer a palavra. Está lá, mas tem que andar no trilho, que é a palavra de Deus. O pastor não precisa falar essas coisas. Uma vez veio um candidato na igreja, aí ele era candidato a prefeito. Eu quero que ore. Aí eu disse: não, o senhor pode dobrar o joelho? Ele dobrou só um, o outro não. Falei: não, por favor, os dois. Aí ele dobrou os dois. Aí eu peguei o óleo da unção e disse: Senhor, eu vou orar por esse homem, para que o Senhor, não para ele ganhar a eleição, para o Senhor dar sabedoria, discernimento nas suas decisões. Aí eu botei a mão assim: recebe, aleluia, glória a Deus. Mas com respeito, tá, gente? Não foi com, eu estou brincando, mas foi assim. Aí um irmão depois do culto me chamou e falou: que vergonha, é uma vergonha, vem um homem desse, aleluia, na igreja, um servo do Altíssimo. Falei: o quê? O cara é servo? Servo só se for de Satanás, irmão. Aí ele falou, sabe o que ele falou para mim? Uma vergonha o senhor fazer isso, que atitude feia. Eu falei: ele vai lá no terreiro, eles cortam a cabeça do frango lá, da galinha, e derrama na cabeça dele um monte de sangue, ele fica lá babando e não fala nada. Aí vem na igreja, vai receber para a gente limpar ele. E aí você vem dizer que a gente não pode fazer isso? Pelo amor de Deus, irmão. Sabe, tem gente que compra a briga que não é dele. Deus sabe que eu não desrespeitei aquele senhor. Aliás, eu encontro ele, ele fala comigo: sim, pastor, que bonita a sua obra. Mas ele só veio na igreja uma vez. Só veio aqui uma vez, sabe para quê? Para pedir voto. Em tese era para orar por ele.
Agora, o nosso papel de orar pelas autoridades a gente tem que fazer. Mas a minha humildade me fez dizer àquela irmã o seguinte: minha irmã, eu só sigo orando. Tem hora que você tem que se humilhar, por mais que esteja coberto de razão. Se você precisa dar muitas explicações do que está sendo questionado, há uma boa razão para você se calar e dizer: olha, me perdoe, eu vou continuar orando. Você ganha muito mais, é muito mais fácil, diga amém. Quarto princípio, princípio de arrependimento, diga arrependimento. Não se pode continuar vivendo como se tudo estivesse bem, quando você percebe que a sua vida espiritual está mal. Não pode não. Quando você percebe que o caminho que você está trilhando vai te levar à destruição. Por isso que nós lemos o texto que diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Porque tem gente que só é crente domingo, na segunda ele se torna pródigo, e aí no domingo ele volta para a casa do papai. O texto ainda diz no versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pastor, eu quero que a misericórdia de Deus venha, que a graça do Senhor esteja. A graça do Senhor já está sobre ti, ela só se manifesta quando você se humilha e se arrepende. Ninguém consegue deixar o pecado sem se arrepender. É muito mais do que sentir remorsos, é se arrepender. Envolve tomar uma decisão. Não é só sentimento, é decisão, é atitude. Eu quero viver o princípio do arrependimento na minha vida, pastor. Então, entenda que precisa haver uma mudança na sua vida. Diga, uma mudança. Essa mudança, ela só vem quando você se entrega. Essa mudança só vem quando você abre mão da sua própria vida, sua própria existência, e você decide viver para Deus. É aí que você vence as suas paixões, as suas vontades. Eu sempre digo, e vale a pena repetir: tem gente que acha que ter prazer na vida é fazer tudo que dá na telha. É uma expressão antiga. Quer dizer, eu tenho vontade, basta, é só fazer. A pessoa não pensa nas consequências de cada atitude que tem. Uma atitude impensada hoje pode comprometer a sua história amanhã. Não dá para fazer tudo que dá vontade, não. Ninguém perde quando se humilha diante de Deus e se arrepende. Ninguém perde. Quando você se arrepende diante de Deus, eu acho que isso mexe com o coração de Deus. É a primeira palavra do Evangelho: arrependimento. O quinto e último princípio. Quero orar com você, quero ministrar sobre a tua vida hoje com nossa equipe aqui. O princípio da semeadura. Diga, princípio da semeadura. Essa lei é inquestionável, não tem conversa. Querendo ou não, o final da história sempre tem a ver com a decisão, ou no início ou no meio dessa história. Todo resultado que você tem hoje está relacionado com coisas que você fez ontem. Quando eu falo hoje e ontem, não estou falando de sábado, estou falando do seu passado. Existem pessoas que foram perdoadas por Deus, mas ainda assim estão vivendo debaixo de uma condição esta que está relacionado a algo que é consequência
do que fez lá atrás. E tem gente aqui que já entendeu isso. Por isso que diante de Deus eu preciso ter o coração inclinado para buscá-lo. Porque a sua palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A distância que você está de Deus tem a ver com a decisão que você tomou de buscá-lo ou não. Você só está na distância que permite estar. Alguém falou assim: pastor, quando Deus quer, Deus, se quiser, Ele puxa até pelos cabelos e traz para a presença dEle. Eu sei. Tem gente que não vem por amor, ele vem pela dor. A gente ouve isso, a gente ouve. Olha, pastor, existem trechos que são sinuosos e tem gente que parece que nunca vai vir, mas Deus traz pelo nariz. Tá, eu sei. São exceções, gente. São exceções. E outra, não deveria ser assim, né? Sabe qual é a melhor maneira de servir a Deus? É você se achegar a Ele e saber que à medida que você se achega, Deus vem. À medida que você se aproxima dEle, Ele vem sobre a sua vida. À medida que você decide: não, eu vou me relacionar com Deus. Quer saber? Eu já vivi a vida do meu jeito até agora. Agora eu quero me humilhar diante de Deus. Eu quero depender dEle. Eu quero me arrepender. Eu quero entender que Ele é autoridade sobre a minha vida. E eu não quero mais viver o meu plano, eu quero viver o plano dEle. Quando você toma essa decisão, você começa a perceber que as coisas mudam na sua vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O seu amanhã está esperando a decisão de servir a Deus hoje. O seu amanhã espera a sua decisão de servir a Deus hoje. O futuro da sua vida está aí, ó, nas suas mãos. A gente fala de mão, a gente fala de atitude, a gente fala de oportunidade que está diante da gente. Está aí. Deus quer te dar uma direção e Deus quer manifestar o querer dEle em você. A gente canta que queremos viver isso, mas às vezes só sai da boca para fora. Eu não conheço ninguém que foi rejeitado por Deus. Eu não conheço ninguém que se aproximou de Deus e Deus o resistiu. Não, a não ser que a pessoa chegue com altivez, a não ser que a pessoa chegue como se Deus fosse uma opção. O jovem rico se aproximou de Jesus, já bajulando Jesus, e Jesus diz: olha, por que me chamas bom? Só há um que é bom, o Pai que está nos céus. Só Ele é bom. Então você já começa a perceber que ele chega com orgulho, ele chega querendo dar um jeitinho brasileiro, e ele era judeu. Você começa a perceber isso, e aí Jesus resiste, porque realmente o que falava mais alto na vida daquele moço era os bens que ele tinha. Ele mesmo se afasta de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Que coisa triste. Jesus o amou e ele desprezou o que Jesus lhe disse. Ele foi embora. Ninguém que se aproxima de Jesus é rejeitado por Ele. Não, ninguém, não há hipótese disso. Quando você vem para Jesus, quando você decide entregar sua vida a Cristo, se prepare para receber um abraço gostoso, um abraço forte. Sabe aquele abraço de alguém que levanta as suas pernas assim? É esse o abraço que Ele te dá. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero mais do Senhor. Eu não vou abrir mão disso, não.
Eu tenho pedido tanto a Deus, Senhor, que tudo seja mais simples, ao mesmo tempo que seja mais profundo. Sabe? Não é eu me encher aqui na mente, mas eu ser cheio no meu coração. É eu sair daqui para viver o princípio da palavra de Deus e entender que este princípio é realidade na minha vida. É eu sair daqui e colocar em prática amanhã. Ah, que coisa boa, gente. Diga: eu sei que eu posso viver uma vida de excelência, e esse é o estilo de vida que Deus tem para mim. Eu quero concluir. Quero que você fique de pé enquanto os músicos vêm para cá. Muitas pessoas querem desfrutar da presença de Deus, mas não dão a Deus o gosto da própria presença. Tem muita gente dizendo: eu queria tanto que Deus estivesse comigo, mas ele nunca esteve com Deus. Uma das maiores preocupações que eu tenho como pastor é observar que existem pessoas que se relacionam com a igreja, mas não se relacionam com Deus. Tem gente que sabe todos os hinos, até conhece um ou outro trecho da Bíblia, até sabe quais são as expressões que a gente usa, sabe até como é o bastidor de igreja, como funcionam os diáconos, sabe até como, sabe, até é dizimista e tal, se relaciona com a igreja assim, sabe, de uma maneira linda, mas não se relaciona com Deus. Está, mas não é. Eu sei que toda pessoa que é, ela está. O perigo é eu estar e não ser, mesmo que eu creia que estando um dia você se torna. Porque quero eu que a sua experiência com a igreja produza em você o desejo de se relacionar com Deus. Mas eu sei que apenas um relacionamento com a igreja não vai transformar a sua vida. Você precisa se relacionar com Ele. Eu sei da importância da comunhão, dos relacionamentos horizontais, mas vou dizer, Deus quer um relacionamento vertical com você. Deus não quer apenas que você se sinta melhor porque está num ambiente onde tem um tanto de gente que pensa e busca a Deus e tal, e alguns até de verdade, mas e você não. Não, não. Deus quer um relacionamento de verdade contigo. Ele quer marcar a sua vida. Eu disse que Ele quer marcar a sua vida, sabe, você ser marcado por Ele. Você sair daqui de cabeça erguida, sabendo que você está debaixo de uma unção, e esta unção não é de homem, esta unção é de Deus. Você sair daqui sabendo que o Espírito Santo te move, Ele te capacita, Ele te leva um relacionamento com Ele de verdade. Você pode estar aí na última cadeira, você pode estar aí num canto, você pode estar aí até sozinho dizendo: ah, ninguém vai me descobrir aqui. Perdão, o Espírito Santo já te viu. E essa noite foi marcada pelo Espírito Santo para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o seu destino. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Se você correr até Ele, a surpresa que você terá
é que ao mesmo tempo que você corre até Ele, Ele corre até você. O maior de todos os desejos que uma pessoa pode ter para viver uma vida de excelência é o desejo de buscar a Deus. Só que ninguém vive só de desejo, né, gente? Ninguém vive só de desejo. O desejo faz parte da vida, mas a realização disso é a melhor coisa do mundo. Escute o que eu vou falar. Ontem eu fui numa igreja em Tubarão. Quando eu pregar, o Espírito Santo veio sobre o lugar de uma forma linda. Eu olhei para o canto assim, tinha uma criança. Muita gente tocada pelo Espírito Santo e uma criança. Ela estava com a mãozinha erguida. Olho, dizia: eu quero Jesus, eu quero Jesus. E eu vi. Depois eu olhei um grupo de jovens, o culto já tinha acabado. Um grupo de jovens reunidos assim, orando lá num canto. E a intensidade deles trouxe à minha mente a seguinte ideia, porque eu já vivi o que eles estão vivendo ali. Nada mais importa a não ser a tua presença. E está tão gostoso aqui, está tão gostoso aqui a tua presença, que eu não quero sair daqui para outra coisa, não. Eu quero uma experiência contigo. Agora, Deus não vai tocar, Deus não vai mover nada na vida de alguém que chega querendo desafiá-lo. Tá bom, Senhor, eu vou. Aleluia. Deixa eu chegar aqui. Estou aqui na tua presença. Se o Senhor quiser, faz, né? Sabe aquele... Ou assim... Sabe, estou aqui, sabe por quê? Minha mulher mandou. Eu estou aqui porque meu tio me trouxe. Eu estou aqui porque se eu não estivesse aqui... Aliás, eu vim na frente. Eu quero mudar, mas... Sabe, com resistência. Deus só pode tocar alguém que se inclina para Ele. Alguém que entende que é impossível ter uma vida de excelência sem a sua presença. Alguém que entende que precisa do Senhor mais do que tudo. Alguém que entende: eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança no meu destino. Não, escute, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero ser igual, não quero. Eu quero uma experiência nova com o Espírito Santo. Eu quero uma experiência nova com Deus. Eu quero sair daqui marcado por Ele. Eu tenho que dar amém, eu tenho que encerrar, mas escute o que eu vou falar. Se você está aqui hoje, você não está por acaso. Se você assistiu essa transmissão, não é por acaso. Você que está em casa, você que está assistindo pela televisão, não é por acaso. Levante suas mãos, igreja. No nome de Jesus, esta igreja declara na tua casa um tempo novo. Declaramos milagres do Senhor no teu lar. Receba aí, em nome de Jesus. Você que está aqui, escute. Para o mundo você não presta, não. Se é de Jesus. Se é de Jesus. Jesus marcou esse encontro hoje com você. E Jesus marcou a sua vida hoje. Um tempo novo começa hoje para a glória de Deus. Então só me resta dizer uma coisa: vai na bênção e que Deus te abençoe.